Quando um cartório em interinidade escolhe uma contabilidade tradicional, o serviço geralmente se limita à apuração de impostos e da folha de pagamento. Parece suficiente, mas não é. Isso porque a interinidade tem uma própria legislação, controles diferenciados e exige uma relação direta e técnica com o Tribunal de Justiça, especialmente com o setor de prestação de contas e a assessoria especial. Se a contabilidade não domina essas especificidades, o titular interino corre sérios riscos, como falhas nos repasses obrigatórios, glosas recorrentes, atrasos em autorizações de despesa e, pior, prejuízos pessoais e responsabilidades futuras. Vamos falar nesse vídeo sobre o valor agregado de uma contabilidade especializada em interinidade e tudo que ela pode trazer para a sua gestão. Uma contabilidade especializada nas normas que regem a interinidade, como o Ato 66 de 2023 da Corregedoria Geral de Justiça, aqui do Rio Grande do Sul, o Provimento 74, o Provimento 45, o Provimento 149 e a Resolução 80, entende que não basta calcular tributos e processar a folha de pagamento. Ela atua como uma parceira estratégica do interino, garantindo a segurança jurídica, técnica e administrativa em todas as etapas da gestão. Mas o que isso significa? Controle rigoroso das despesas com autorização judicial. Nenhuma despesa que exija despacho será processada sem a devida autorização formal. A contabilidade especializada organiza os documentos, estrutura o pedido, acompanha o trâmite do CI e assegura o compliance em cada movimentação dessas despesas praticadas. A prestação de contas minuciosa e estruturada. Não se trata apenas de lançar valores no balanço contábil. É necessário garantir que cada rubrica esteja corretamente aplicada, que os descontos obrigatórios dos funcionários, como o INSS, o Imposto de Renda na Fonte, o Plano de Saúde, o Vale de Transporte com participações sejam devidamente contabilizados, com clareza, lógica e rastreabilidade. O cálculo técnico dos repasses ao Tribunal de Justiça. A correta apuração dos excedentes a serem repassados ao Tribunal exige domínio das regras e das fórmulas utilizadas, respeitando as datas de competência e os valores brutos. Um erro aqui pode comprometer o fluxo de caixa do cartório e gerar responsabilização pessoal do interino. Outra questão é o movimento visual e ativo da gestão do cartório. A contabilidade especializada em interinos oferece painéis visuais de controle com prazos críticos, rubricas pendentes de validação, apontamentos de correções ao tribunal e despesas ainda sem ratificação. Isso permite ao interino atuar preventivamente e manter a gestão sempre sob controle. Outra questão é o armazenamento digital estruturado com nomeação padronizadas, comprovantes, notas fiscais, folha de pagamento, contratos, relatórios, pedidos, autorizações, despacho, tudo isso organizado e disponível para consultas antes, durante e depois da prestação de contas. O contador especializado ainda atua como guardião da legalidade tributária local, assegurando o correto cumprimento das obrigações de SSQN, envios de declaração de serviços tomados, retenções e emissão de notas. Isso é particularmente delicado para os cartórios que operam sob regime público, mas com obrigações fiscais privadas. Além disso, a contabilidade especializada acompanha as movimentações fiscais e as reformas tributárias que podem impactar na interinidade, inclusive auxiliando em ajustes de sistemas cartorários necessários para atender às exigências dos municípios e às novas obrigações fiscais. Estamos falando de uma gestão responsável alinhada à função pública do cartório. O cartório, mesmo sob interinidade, não é uma empresa privada, é uma delegação pública. O interino responde diretamente ao Poder Judiciário e toda a contabilidade deve refletir esse padrão de responsabilidade, transparência e zelo com o erário. É importante lembrar que a responsabilidade do interino continua mesmo depois do fim da interinidade. É importante que o interino saiba que enfrentará normas rígidas, exigências contábeis, limitações legais para contratação e prática de despesas. Mas existe um ponto frequentemente subestimado. Isso acontece porque os vínculos trabalhistas continuam em nome do interino. Mesmo que as admissões sejam autorizadas pelo Tribunal de Justiça,
Os contratos de trabalho são firmados no CPF do interino. Se meses ou anos depois surgir uma reclamatória trabalhista ou um questionamento sobre a folha de pagamento, é o interino que responde. A atuação preventiva e o registro correto dos eventos são essenciais para as responsabilizações futuras. As prestações de contas seguem em aberto, mesmo depois do encerramento da interinidade. Isso quer dizer que a interinidade não se encerra automaticamente com as obrigações contábeis. O tribunal pode solicitar explicações retroativas sobre despesas lançadas, contratos firmados, tombamento de bens, repasses de qualquer movimentação financeira no período da gestão. Se a documentação não estiver organizada e preservada, o interino fica exposto. Os questionamentos do tribunal podem surgir a qualquer momento. Mesmo após retornar à sua vida profissional normal, o interino pode ser notificado a prestar esclarecimentos sobre essa gestão. Para isso, é fundamental que todo o histórico da interinidade esteja organizado e acessível, com prazos sendo acompanhados por uma equipe especializada. Uma contabilidade comum se limita a cumprir as obrigações básicas. Já uma contabilidade especializada em serventias extrajudiciais sobre interinidade atua ao lado do interino com a sua equipe, oferecendo suporte técnico qualificado, organização financeira, prevenção de riscos trabalhistas e garantindo que cada decisão esteja em conformidade com o ato 66. Assumir uma interinidade sem esse tipo de apoio é como pilotar um avião sem um plano de voo. É possível decolar, mas as chances de enfrentar turbulências graves pelo caminho ou até depois do pouso são grandes. Por outro lado, com uma contabilidade que domina as normas específicas do tribunal, o interino atravessa esse período com mais tranquilidade e segurança e entrega a serventia preparada para responder com segurança a qualquer auditoria ou questionamento posterior. Se você quer saber mais sobre os serviços prestados pela Resiliência e serviços para cartórios especializados em interinos, entre em contato conosco no link abaixo.